Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um farol para o Audi A3 nota 10 top de linha que tem até a função, né, no farol, daquela função onde ele troca a cor do LED, aonde você consegue dar seta e o LED branco, né, aquela barrinha de LED que tem na frente do Audi A3 no farol, ela se altera, né, quando você dá seta para o amarelo e depois volta para o branco, tá? Essa é uma atualização, inclusive é um farol que é muito legal, eu pretendo comprar no futuro, mas eu já vou mostrar aqui para vocês. E é claro, obviamente, deixa o like aqui no vídeo, porque você deixando o like, eu vou deixar aqui embaixo o primeiro link na descrição, aonde você vai comprar esse farol com o melhor custo-benefício, com o melhor preço do mercado, tá? Lembrando que eu não sou vendedor, mas vocês podem comprar lá, que é por onde eu já comprei vários produtos desse vendedor e eu aprovo, porque eu já comprei e para mim deu super certo, beleza? Então vamos lá, mostrando aqui para vocês, esse daqui é o farol do Audi A3, né, no caso do mesmo modelo do meu, só que a diferença é que esse farol aqui, ele tem algumas particularidades, né? Ele tem essas três abas aqui, que é diferente do original. Aqui é um canhão de luz com um projetor, que é bem legal, ele ilumina muito mais até do que o original. E aqui esse LED, nessa barra de LED, ela está em amarelo, mas ele fica aceso em branco e somente quando você dá a seta ele altera para amarelo, tá bom, pessoal? Então esse daqui é o farol, tá? Para que vocês possam ver. Eu pretendo trocar do meu carro em breve. Eu vou mostrar para vocês também toda a parte de instalação. Inclusive, eu tenho um vídeo de instalação. Eu acho até que eu vou deixar nesse vídeo mesmo, né? Um vídeo, ele é um pouco longo, mas vocês podem assistir se vocês quiserem até o final desse vídeo para que vocês possam ver como é feita a troca ou instalação ou manutenção até mesmo do seu farol original, tá bom, pessoal? Esse daqui é o farol que eu indico. Esse daqui é o farol que eu quero muito trocar. Não troquei ainda porque tem muitos acessórios ainda na minha lista que eu quero colocar no meu Audi A3, que eu quero mudar. Inclusive, uma das ideias que eu quero fazer no meu carro, que ainda eu estou na dúvida se eu pego esse farol ou não, é que eu quero trocar o para-choque pelo para-choque do modelo facelift, do mais novo, depois do meu, e colocar os faróis do facelift também, tá? Vai ser um dos únicos carros, não sei se já tem algum que fez isso, mas eu queria fazer isso, queria fazer essa atualização do A3 antigo para o novo, trocando para-choque e farol para deixar naquele estilo, e também acho que vai ser o primeiro carro a fazer essa modificação, beleza? Então, se você quer comprar esse farol, primeiro link aqui na descrição, você vai encontrar lá um vendedor que entrega, um vendedor de qualidade, e também, além disso, né, você também vai poder pagar um preço custo-benefício muito bom, beleza, pessoal? Então essa daqui é a dica desse vídeo. Vou seguir agora na próxima parte do vídeo para vocês, mostrando como é feita a instalação ou desinstalação do farol para fazer manutenções ou para trocar por esse farol também. E é claro, deixa o like aqui, fortalece a gente, que aqui é um dos únicos canais que entrega esse tipo de conteúdo e que indica aonde comprar com o melhor preço, que ninguém faz isso. Todo mundo só quer vender para você o produto, ninguém quer te ajudar. Então eu estou aqui para te ajudar, para te indicar aonde você vai comprar com o melhor preço e com o melhor custo-benefício. Fechou, pessoal? É isso aí. Abração. Tchau, tchau, galera. O LED do seu farol está amarelado ou está queimado? Vou ensinar aqui para vocês como desmontar o para-choque e o farol do carro, tá? Para quem não sabe, é necessário remover o para-choque para poder remover o farol do carro. Então nesse vídeo aqui já merece o like desde já, uma vez que é um dos únicos canais que tem todo o trabalho de desmontar um para-choque completo, mostrar o passo a passo, mostrar todas as chaves, mostrar como faz tudo na íntegra do começo ao fim para vocês, para mostrar de verdade todo o conteúdo no passo a passo, tá? E até mesmo se você tem um Audi ou um Volkswagen e quer aprender sobre coding, a gente tem o melhor conteúdo de coding e o melhor curso e o único curso do Brasil de coding com mais de 400 videoaulas e com mais de 30 horas, tá? Primeiros links aqui na descrição. Então, passando por aí, bora pro vídeo, vamos ver como é que a gente desmonta o farol todinho no passo a passo e vamos dissecar esse farol aqui inteirinho para vocês, beleza? Bora, galera! Bom, pessoal, iniciando aqui, né, a desmontagem. Então, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é tirar os 3 parafusos da grade, tá? Para quem não sabe, isso aqui faz parte da grade, sim. Então, aqui vocês vão usar um Torx T30, tá? E vocês vão soltar esses 3 parafusos. Eu já deixei meio pré-solto, porque como eu ia desmontar para filmar para vocês, então já facilita, né? E já deixa mais rápido também aí o trabalho para todo mundo, né? Tanto para vocês assistirem, quanto também para poder desmontar, para mostrar para vocês, tá? Então a gente vai ter que desmontar isso aqui, tanto para trocar a grade, caso alguém queira trocar a grade, quanto também caso alguém queira
remover o farol do carro, né? Para poder fazer alguma manutenção no farol do carro. Então, vou terminar de soltar aqui esses 3 parafusos de cima que vocês viram. Aqui é um T30, tá? Uma Torx T30 que vocês vão precisar para poder fazer essa desmontagem. Caso fique longo o vídeo, eu vou adiantando para vocês, tá? Então, deixa eu pegar outra chave aqui pra gente poder adiantar aqui. Inclusive essa chave aqui que vocês estão vendo na minha mão, ela vem original no carro, tá? A Audi já manda para vocês essa chave. Então, recapitulando, em cima da grade nós temos 3 parafusos, um aqui, um ao lado da alavanca de abrir o capô e um aqui. Essa é a primeira parte. A segunda parte que vocês vão ter que remover é aqui embaixo no carro, tá? Embaixo do para-choque, vocês vão ter 3 parafusos. Um parafuso fica localizado aqui. Um parafuso fica localizado aqui. Um lá bem no meio do carro e um lá na outra ponta, tá? Então é um em cada ponta e um bem no meio do para-choque pra gente poder remover. Seguindo aí na sequência agora, a gente tem só mais 2 únicos parafusos pra gente conseguir remover o para-choque completo, tá? Então vamos lá. E pra gente também poder ter acesso ao farol. Então aqui, né, aqui tá a roda, aqui é a lateral. A gente tem que remover os parafusos do para-barro. Então é uma Torx T25, vai ter que remover 1, 2 e 3. Removeu esses 3, aqui no para-choque, vocês estão vendo que na ponta dele, ele tem esse buraco aqui. Exatamente porque aqui existe um parafuso Torx T25. Então vocês vão ter que afastar isso aqui pro lado e aqui vocês vão soltar esse Torx T25, tá bom, pessoal? Para vocês poderem puxar e soltar as travas laterais aqui do para-choque, tá bom? Então solta esse parafuso lateral aqui, né, que vem de baixo para cima e afasta o para-choque, puxa ele pro lado que ele sai, tá bom? E a partir de agora o para-choque praticamente já tá solto, inteiro solto, é só puxar ele que o para-choque inteiro sai. Bom, agora que a gente removeu o para-choque, e a gente vai remover o farol para poder mostrar para vocês, tá? Então, o farol, para que ele seja removido, a gente tem 3 parafusos. A gente tem esse parafuso aqui, este parafuso aqui e este parafuso aqui, tá bom? Então, esses são os parafusos que a gente tem que soltar, né? No caso, esse aqui e este aqui no fundo. Soltou os 3, o farol ele sai inteiro. Então eu vou soltar, ele é uma chave Torx T30 que vocês vão precisar para remover ele. Bom, removendo o farol agora, né, depois de soltar os parafusos que eu indiquei a vocês, é só a gente puxar que ele deve sair, né? A coisa que eu acho que a gente vai ter que soltar os plugs antes, que eu acho que os plugs não dão espaço para poder remover ele, né, sem soltar os plugs, pelo jeito. Então aqui está o farol removido. Curioso que no farol, pelo que eu estou olhando aqui, uma das coisas que eu acho interessante é que ele tem tipo um dreno aqui na lateral, uma mangueirinha, para drenar a água, né, caso entre água ou se ele ficar, no caso, embaçado,
Aqui atrás, né, a gente tem o xenon, né, os reatores do xenon, aqui, os dois reatores, o dreninho que eu falei para vocês, o dreno que eu falei para vocês, os dois reatores, aqui a regulagem eletrônica, né, dele, e o que eu queria achar aqui, no caso, era a questão do... Aqui, ó, para quem nunca viu como é que é por dentro, fica lá dentro, ó, as lâmpadas, elas ficam inteiras dentro do farol realmente, para quem nunca viu. Então a gente tem essa tampa que a gente encaixa e trava ela aqui dentro, tá? E a gente tem a outra que a gente encaixa e trava aqui também. Essa daqui, onde a gente tem o outro plug. Aqui o plug macho, né, o plug principal, que vem no farol. E aqui tem as tampas e os reatores que vêm por fora. Bom, vou remontar novamente o farol de volta para o local de onde ele saiu, que é onde ele tem que ficar, né? Bom, vou prender novamente esse parafuso, aquele parafuso lá do fundo e esse daqui de cima. Bom, agora eu vou remontar. Então, primeira coisa é plugar o farol de milha, né? E a gente encaixar o para-choque de volta. Então, eu vou filmar aqui para vocês e vou mostrando para vocês. Bom, para-choque pré-encaixado, de volta no lugar. Agora a gente vai iniciar, né, a colocação dos parafusos para prender ele bem. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer na remontagem é utilizar esses parafusos que tem essa argoela grande para prender aqui na parte de cima. Tá? Sempre lembrando vocês que não é necessário apertar 100% esses parafusos, tá? A gente primeiro vai dar só um encaixe neles, né, só vai encaixar eles aqui, para o para-choque não sair, né, do lugar, mas a gente só vai apertar mesmo quando a gente finalizar 100% a colocação de todos os parafusos, né, em todos os locais. Lembrando que isso aqui é um torque T25, T30, tá? Então eu não vou apertar até o final, eu só vou colocar eles no local aqui. E só vou apertar mesmo quando finalizar 100%, né, da instalação de tudo. Lembrando vocês, quando vocês forem instalar, uma dica para vocês, a dica é a seguinte, que aqui, nessa área aqui, ó, vocês vão ver, ó, vou empurrar com a perna, a grade ela vai para frente e vai para trás, tá vendo que tem um vão aqui? Vocês têm que empurrar essa peça toda para trás, tá? Para ela ficar coladinha, para que o para-choque fique todo certinho, tá? Bom, prosseguindo daí, a gente já colocou esses parafusos da parte de cima. Agora a gente vai colocar os parafusos nas pontas dos para-choques, tá? Então vou colocar aqui e vou filmando para vocês. Bom, agora aqui na borda do paralama, né?
com o paralama encaixado perfeito, ó. Vocês possam ver. Deixa eu até iluminar aqui para vocês poderem enxergar. Paralama encaixado perfeito, certo? Encostadinho lado a lado, ó. E aqui também a gente vai colocar o parafuso, né? Que é esse que vem de baixo para cima, que fica aqui. Então, como eu tô com uma mão só, deixa eu tentar empurrar aqui e mostrar para vocês. Bom, agora tá mais fácil de mostrar para vocês. Segue ali a risca aqui. Aqui, vocês vão colocar esse parafuso que vem de baixo para cima, né? E vão apertar ele. No caso, ele é um Torque T25. Então, vocês vão usar uma chave T25, tá? Para poder apertar. Então, vem com a chave aqui, ó. De baixo para cima. E aí, vocês vão apertando esse parafuso, porque ele vai puxando essa borda aqui, tá vendo? Esse vão, ele vai puxando esse vão que tem lateral para cima, ó. O papel dele é puxar para cima o para-choque. Então eu vou apertar aqui e depois a gente segue. Bom, agora a gente vai seguir, né? Depois que a gente apertou já todos os parafusos laterais, a gente vai seguir apertando os parafusos aqui de cima, mas sempre lembrando que a gente tem que empurrar a grade para trás, tá? Então, como eu tô sozinho, eu vou empurrar com o corpo a grade para trás para conseguir deixar ela bem encostadinha. Sempre apertar bem esses parafusos aqui de cima. E agora, por fim, falta somente os parafusos do paralama e os de baixo ali. Bom, agora pra gente finalizar, são os 3 últimos parafusos aqui, né, do para-barro. Então, aqui não tá um para-barro, o primeiro, o segundo e o terceiro. Só apertar os 3 e tá zerado. Bom, resultado final pós-montagem, acabamento da montagem. Como eu falei pra vocês, aqui tem que ficar super bem encostado, certo? Esses 3 parafusos aqui já estão apertados, que é de cima da grade. Acabamento em volta do farol, encaixe perfeito, que também é muito importante. Acabamento lateral aqui, ele tem que estar sem espaço, sem vinco. Como vocês podem ver, tá super bem encaixado. E aqui também, super bem encaixado, né? Não tem nem espaço para passar aqui a unha, nem nada do tipo. Então, é assim que se monta. Então, recapitulando, os 3 parafusos de cima, o parafuso que é de baixo para cima aqui na borda e os parafusos que ficam embaixo do para-choque. Então, nesse vídeo aqui já merece o like desde já, uma vez que é um dos únicos canais que tem todo o trabalho de desmontar um para-choque completo, mostrar o passo a passo, mostrar todas as chaves, mostrar como faz tudo na íntegra do começo ao fim para vocês, para mostrar de verdade todo o conteúdo no passo a passo, tá? E até mesmo se você tem um Audi ou um Volkswagen e quer aprender sobre coding, a gente tem o melhor conteúdo de coding e o melhor curso e o único curso do Brasil de coding com mais de 400 videoaulas e com mais de 30 horas, tá? Primeiros links aqui na descrição.